pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Obstáculos para Quitar as Dívidas. Nesse programa, todas as quartas-feiras, temos um encontro onde eu te mostro obstáculos, coisas que dificultam a sua jornada até quitar as dívidas da sua empresa. Então, eu mostro esses obstáculos e também como ultrapassar esses obstáculos para que você consiga quitar as dívidas mais rápido, tá bom? Eu sou Laís Bioniac, consultora empresarial especialista em quitação de dívidas de empresas, e o tema de hoje é como pagar tudo o que eu tenho para pagar. E aí, como que a gente vai pagar tanta coisa sendo que o nosso capital é limitado? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero te falar que meu objetivo com esse conteúdo aqui não é esgotar o tema. Não é assistindo uma live, um conteúdo gravado, esse no caso é um conteúdo gravado, tá? Mas não é assistindo um conteúdo que você vai entender e sair pagando tudo que você tem para pagar. O objetivo não é esgotar o tema, é realmente te dar esses primeiros passos, essa visão geral a respeito de como você faz para honrar todos esses pagamentos que você precisa fazer, ok? Então, o fato é, eu falo para empreendedores com dívidas. É fato que a gente tem muitas obrigações de um lado e um capital, um valor limitado para pagar tudo isso. E aí a gente acaba se pegando nessa situação de ter muitos boletos para pagar, mas não ter o valor suficiente para arcar com todos aqueles compromissos, né? Então, o objetivo é justamente te dar uma luz em relação a isso. Como conseguir honrar esses pagamentos, como pagar tudo que você tem para pagar. Então, deixando bem claro, o objetivo não é esgotar o tema, ok? Então, primeiro passo, já você sabe que eu gosto de começar com conteúdo pesado já, né? Primeiro passo, clareza. Eu tenho que pagar muita coisa, mas que coisas? Que coisas são essas que você precisa pagar? Clareza, faz uma lista de todas as suas obrigações. Principalmente nesse momento aqui de contas obrigatórias. Faz uma lista de contas obrigatórias, que são aquelas contas que, se você não paga, você morre. Essa é uma condição extrema, mas só para você entender, tá? A casa. Se eu não tiver casa, o que acontece? Eu sou despejado, então seria uma quase morte, tá? Uma situação mais grave, uma consequência mais grave. É isso que você precisa entender. Coisas que, se eu não pagar, o prejuízo vai ser muito grande. Não prejuízo financeiro, mas em relação à sobrevivência mesmo, tá? Então, a casa, a internet, será que se eu não pagar eu morro? Não. Eu sei que tem muita gente que usa a internet para trabalhar, mas se não for essa a sua situação, talvez a internet precise ficar em segundo plano. Será que se eu deixar de pagar a Netflix ou os canais fechados de televisão, será que eu morro? Não. Isso é um entretenimento. Então, entenda. Primeiro passo é realmente ter clareza dessas contas obrigatórias aí, principalmente. Clareza das contas que você tem a pagar. E em relação à sua empresa, pensa sempre nas contas que caso você não pague, trarão um prejuízo muito grande para sua empresa. Por exemplo, boleto de fornecedor, principalmente os fornecedores principais, que são aqueles que são responsáveis por fornecer os produtos que mais saem, que mais são responsáveis pelo faturamento. Então, dentro dos produtos que você vende, tem determinados produtos que são responsáveis por 60% a 80% das suas vendas. Então, esses produtos não podem faltar em estoque. Esses produtos são obrigações, concorda? São obrigações. Caso a sua empresa não paga, ela morre, entre aspas, tá?
Então, o primeiro passo é esse, clareza. Eu tenho muita coisa para pagar, muita coisa o quê? Me descreva quais que são essas coisas, essas contas que você precisa pagar. Esse é o primeiro passo. Antes de eu falar o segundo passo, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no canal, clica nesse botão vermelho e se inscreva. Quando você se inscreve, você vai sempre ser avisado quando a gente produzir conteúdos novos. Esse é o melhor lugar para empreendedores endividados estarem. Então, faz a sua parte. Assiste conteúdo gratuito, tá? 2 vezes por semana sempre aqui no YouTube. Então, você sempre vai ser avisado quando a gente tiver conteúdos novos. E deixa o like, curta esse vídeo, porque assim você incentiva que esse vídeo chegue a mais empreendedores. E você que está no Instagram, mesmo que esteja assistindo depois, né? Deixa o like também aí, deixa seus comentários que eu vou adorar te ajudar. Então, faz a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte daqui, entregando conteúdo da mais alta qualidade para você, empreendedor com dívidas. Faz a sua parte daí, deixa o like e se inscreve no canal. Dito esse primeiro passo em relação à clareza, gente, é sempre o primeiro passo. Não tem como você desfazer um nó que você não está enxergando. Não tem como, o primeiro passo é enxergar, entender o tamanho do nó, que tipo de fio que fez aquele nó, nessa nossa analogia, né? Entender se aquele nó está mais apertado ou menos. Esse é o primeiro passo, a clareza, enxergar, colocar uma luz na sua situação. Porque hoje, eu sei que muitos empreendedores acabam fazendo uma coisa mental. Eu sei que eu tenho muita coisa para pagar, mas não sei o que, nem quanto, nem quando pagar. Aí você não vai conseguir desfazer esse nó, porque é um nó imaginário. A partir do momento que você tem clareza, que você coloca no papel, as coisas começam a andar melhor, tá? Segundo passo, pare de fazer a contabilidade mental. Contabilidade mental é quando você tem tudo na sua cabeça, entre aspas, porque nós, seres humanos, tendemos a errar. Então, você não tem nada no papel, você não tem nada em sistema, você não tem nada em planilha, você só sabe que está ali aquele maço de boleto que precisa pagar. É a contabilidade mental. Quando você não tem nenhum tipo de controle da situação. Nesse caso, você está deixando a vida te levar. Ou você está deixando as dívidas te levarem. E nesse caso, eu vou falar para você, vai ser muito difícil de você quitar as dívidas se você continuar nesse amadorismo de deixa a vida me levar ou deixa as dívidas me levarem. Isso é muito sério. Pare de fazer contabilidade mental. Foque em passar para o papel, em tirar da sua cabeça. Se você puder, pelo menos nessa primeira análise aí das contas que você tem a pagar, faz no papel nessa primeira vez. Depois utiliza a planilha, utiliza o aplicativo, o sistema, mas nessa primeira vez faz no papel. Por quê? Está comprovado cientificamente que quando você escreve no papel, você ativa mais áreas do cérebro, porque aí você precisa desenhar aquilo. Escrever nada mais é que desenhar. Então aí você vai desenhando suas ideias e vai descarregando realmente. Vai ficando muito mais fácil de você entender. Nem que seja um rascunho e depois você passa para a planilha. Pelo menos nessa primeira vez é interessante que seja feito no papel. E por que não é bom você fazer a contabilidade mental? Além de tudo isso que eu já falei aqui. Quando a gente deixa tudo na nossa mente, o que acontece é que você foca no negativo. Pensa comigo aqui. Pensa em duas situações. Você pensa como que seria caso você estivesse em cada uma dessas situações que eu vou falar agora. Em uma das situações, você perdeu 100 reais. Você deixou no bolso, você não sabe o que aconteceu, se caiu do seu bolso, se alguém roubou na rua, sei lá.
você perdeu R$100. Pensa nessa sensação. Pensa aí com você. Nessa situação que você perdeu R$100. Agora, em uma segunda situação, pensa que você ganhou R$100. Como que você se sentiria? Você ficaria alegre? Você ficaria sorridente? Como que seria? Achou R$100 no bolso que você nem lembra de onde que veio. Qual dessas duas situações que é mais forte emocionalmente para você? Cientificamente, estudos mostram que a situação de perder gera muito mais emoções, te faz sentir muito mais do que a situação de você ganhar alguma coisa. Então, nessa situação, você perdeu R$100. Perder R$100 dói muito, é muito forte pra gente, o perder, né? E quando você ganha R$100, é legal, mas não é mais forte, não é uma emoção mais forte. Simplesmente, ok, né? Então, cientificamente, as pessoas tendem a falar isso, de que quando você tem situações negativas, você presta mais atenção. É aquela coisa, tem 20 pessoas na sua rede social. Dessas 20 pessoas, 5 vão dizer que você tá lindo, linda, e uma vai dizer que você tá horrível. E aí, o que vai gerar mais emoções? Em qual que você vai prestar mais atenção? Na pessoa que criticou, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Quando você faz uma contabilidade mental e aí começa a faltar dinheiro para pagar as contas, e você não tem no papel, você não tem controle da situação, provavelmente você vai ficar mais desesperado do que é necessário. Você vai focar no negativo. Tá faltando dinheiro, não tem dinheiro. Eu preciso pagar isso daqui, não tem como. Você foca no negativo. É nosso, é do ser humano. Então, por isso que quando alguns alunos meus, quando eles colocam no papel, muitas vezes eles falam, nossa, não é tão ruim quanto eu imaginava. Às vezes acontece o contrário também. Mas o que eu quero dizer aqui é, quando você coloca no papel, você começa a ter o controle real da situação. Não é mais achismo. Eu sei que a situação está ruim, mas está ruim quanto? Quando você coloca no papel, você tem controle disso. Agora, quando está na contabilidade mental, é você divagando e achando que a situação está horrível, às vezes nem está tanto assim. Tem alunos que, quando eles vão retomar o controle das dívidas, que muitos deles perderam, deixaram a vida levar, e aí nem consultam mais o banco, nem falam mais sobre aquela dívida, às vezes eles acabam deixando aquela dívida esquecida, achando que está em uma situação horrorosa, que não tem negociação, que a dívida cresceu 150% e eles não têm esse dinheiro para pagar, e aí eles acabam deixando lá. Mas eu falo, não, negocia, aí você tem todas as ferramentas de planejamento de fluxo de caixa futuro, tem todas as ferramentas, e um momento vai chegar a hora que você vai precisar ir ao banco negociar aquela dívida. Aí o aluno fala, caramba, é menos pior do que eu imaginava. Eu imaginava que era um monstro gigantesco, que essa dívida tinha crescido um monte. Às vezes o banco já está disposto a negociar, já está disposto a cobrar um percentual daquela dívida que ele dizia que você tinha. Mas por focar na contabilidade mental, você foca no negativo. E focar no negativo implica de você, talvez, achar que a situação é pior do que ela realmente é, tá? Então, contabilidade mental é um erro muito grande aí para você, empreendedor que tem dívidas. Coloca no papel, coloca na planilha, mas tenha o controle em relação às suas contas. Então, em relação às contas, eu sei que tem muitas contas e falta dinheiro para pagar. Em relação a essas contas, começa colocando no papel. O segundo passo é colocar no papel. O primeiro passo é clareza, o que é que tem de conta. E o segundo passo é colocar no papel. Então, só deixando claro aqui, pessoal, de quais tipos de contas são essas que eu estou falando.
aquelas contas mensais, tá? Essas contas mensais. Quando você tem uma dívida que você não está pagando ou não está conseguindo pagar, ela vai ficar para um outro momento. A gente já tem conteúdos nos quais a gente fala sobre esse tipo de dívidas. Um financiamento, não estou conseguindo pagar. Nesse caso, ele vai ficar para um outro momento. A gente está falando sobre as contas, principalmente aquelas mais obrigatórias ali do mês mesmo, tá? Agora, em uma situação em que você tem o financiamento e aí você fez uma negociação, parcelou aquele valor devido, aí você traz para essas contas mensais aqui o valor da parcela, tá? Então, eu negociei que eu vou pagar R$500 por mês daquela dívida. Traz esses R$500 por mês aqui para a nossa situação das contas mensais. Agora, quando não está sendo pago, fica para um outro momento. Ok? Terceiro passo em relação às contas mensais, para você conseguir pagar todas as contas que você tem a obrigação de pagar. Terceiro passo, defina prioridades. Talvez não dê para pagar tudo realmente, porque realmente o dinheiro é limitado, mas as obrigações são ilimitadas. Vou reformular minha frase. Por enquanto, o dinheiro é limitado e as obrigações são ilimitadas. Por que eu reformulei a frase? Porque quando você foca no negativo de faltar dinheiro, você deixa de pensar na solução daquele problema, tá? Então, por isso que eu reformulei minha frase. Por enquanto, o dinheiro está limitado. A gente tem como mudar essa situação para você ter lucro, fazer o dinheiro sobrar, tirar um prolabore maravilhoso. A gente vai mudar essa situação, mas por enquanto o dinheiro é realmente ilimitado e as obrigações são ilimitadas, né? Esse é o fato. Talvez não vai dar para realmente arcar com tudo. E nesse caso, o que a gente vai precisar fazer? Prioridades. Isso daqui eu vou continuar, isso daqui eu vou parar de pagar, ou vou dar um pause no pagamento, ou mesmo vou cancelar essa conta. O exemplo da TV a cabo, talvez na sua casa, ou mesmo no seu ambiente de trabalho. Será que é necessário? Será que você morre se não tiver TV a cabo? Não. Então, nesse caso, o melhor a fazer é reduzir isso. Por enquanto, tá? Eu sempre incentivo que você tenha vontade, tenha ambição de fazer mais, de fazer melhor. Mas, por enquanto, talvez o melhor caminho seja realmente você deixar para depois esse tipo de coisa, tá? Em relação à sua empresa, em relação à sua vida pessoal também. Porque quando você tem um estilo de vida mais enxuto, isso vai refletir diretamente no orçamento da sua empresa, né? Então, definição de prioridades. Tem coisas que você precisa ter, realmente precisa ter, só que consegue esperar. Exemplo da internet, talvez, na sua casa. Você precisa ter internet, mas talvez você consiga esperar. Tem coisas que você, de fato, precisa ter agora. Essas coisas serão as prioridades. E existem contas que você consegue tirar facilmente, como, por exemplo, a televisão a cabo. Tá? Que você consegue tirar. Essa definição de prioridades é inevitável, infelizmente. Eu quero deixar claro que corte de gastos não é o melhor caminho para quitar as dívidas. E eu sempre falo isso. Mas o corte de gastos burro, que é aquele corte de gastos em que você tenta tomar banho gelado para economizar na energia elétrica. Isso é um corte de gastos burro, porque você está reduzindo a sua qualidade de vida. A gente precisa ter um equilíbrio em relação a isso. Porque quando você reduz a sua qualidade de vida, você está se autopunindo. E se autopunir vai te deixar desanimado. Se você estiver desanimado, vai ficar muito mais difícil de você segurar as pontas para conseguir quitar as dívidas. Porque nós, seres humanos, trabalhamos para ter momentos de lazer, momentos de conforto. Para conseguir sair com a nossa família no final de semana, para conseguir tomar um banho quentinho, que é o mínimo. E aí quando você faz corte de despesas
burra, o que acontece é que você se autopune e você não tem forças, não tem energia para continuar. E muitas empresas acabam parando por aí. Entra nesse ciclo vicioso do mal, que é cortar despesas, ficar mal emocionalmente e não ter energias, não ter forças para continuar fazendo o que precisa ser feito. Quitação de dívidas não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite, literalmente. É necessário tempo, alguns meses, no mínimo 6 meses, para você começar a organizar as dívidas da sua empresa de fato. Então, por isso que precisa ser uma coisa sustentável, tá? Então, a gente precisa sempre ter esse equilíbrio. Isso daqui eu vou cortar, mas eu vou compensar com outra coisa para me beneficiar. Talvez uma coisa que não gaste tanto dinheiro, como por exemplo um passeio no parque, né? Você não gasta nada para fazer esse tipo de coisa. Um piquenique, ali na sua casa mesmo. Mas isso é fato. Isso é fato. Recursos limitados, obrigações ilimitadas. Então, algumas coisas a gente vai realmente precisar cortar. Porém, talvez o que você não tinha pensado, e quando eu falo para muitos empreendedores é virada de chave realmente, é que talvez você esteja gastando mais do que o necessário em determinadas coisas, em uma coisa só, gastando mais do que o necessário na sua empresa. Como, por exemplo, com fornecedores. Será que você não está fazendo pedidos muito, qual que seria a palavra? Recheados? Será que os pedidos não estão muito exagerados? Realmente precisa fazer compras no nível que você está fazendo? Ou será que você poderia reduzir um pouco essas compras? Porque muitas vezes, quando eu vou trabalhar na consultoria, o empreendedor tem um estoque cheio de produto parado, produto que não vende, produto que sai pouquíssimo, mas está cheio lá na prateleira, porque ele simplesmente errou nas compras. Esse é o clássico caso em que você está gastando demais em um lugar que não era tão necessário e acaba faltando para cobrir outras áreas da sua empresa. O erro com o fornecedor é clássico. E aí tem 100 peças de, sei lá, de um... O que eu posso mostrar aqui? 100 peças de um produto qualquer que não vende, que sai pouco, que sai uma venda por mês daquele produto e você tem 100 peças em estoque. Aquilo lá é dinheiro parado. E se é dinheiro parado, é prejuízo. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? O próximo passo, definindo as prioridades, é definir metas de gastos. Definir metas de gastos. Ou seja, em cima do meu faturamento, eu faturo cerca de 50 mil por mês. Em cima desse faturamento, qual o percentual que eu posso comprar com o fornecedor? Eu posso comprar até 20 mil reais, ok? Ou até 30 mil reais, dependendo do tipo de negócios. Eu posso comprar até 30 mil reais. Então, essa vai ser a minha meta de gastos. Eu não posso fazer pedidos que ultrapassem esse valor. Isso é virada de chave quando o empreendedor começa a aplicar. Meta de gastos, não só em relação ao fornecedor, em relação a tudo. Em relação a tudo na sua empresa. Eu quero dar brindes para os clientes. Ótimo! Quanto é por mês que você pode investir nisso? Coloca uma meta e cumpre essa meta. A partir do momento que você começa a criar metas de gastos, você começa a ter um patamar financeiro muito mais organizado. Pensa, eu sei que eu vou gastar em torno de até 30 mil, menos de 30 mil, né? Eu sei que eu vou gastar menos de 30 mil reais com o fornecedor no mês que vem, menos de 500 reais com brindes para clientes no mês que vem, e eu sei que eu vou gastar 1.000 reais com Prolabore
e eu sei que eu vou gastar R$ 500 com energia elétrica. Coloca essas metas e aí, a partir disso, você começa a desenhar as finanças futuras, entende? Mas para desenhar as finanças futuras, você precisa olhar para as finanças passadas. E é aí que entra o tal do controle financeiro. Controle financeiro é você entender passo a passo do quanto entra e do quanto sai da sua empresa, quanto entra e quanto sai de dinheiro na sua empresa e para onde vai esse dinheiro. Isso é controle financeiro. E aí, existe uma live específica sobre controle financeiro. Se você ainda não assistiu, vai lá. Existe planilha gratuita para você baixar aqui no meu canal. Se você ainda não faz o controle financeiro, começa urgentemente. E aí você começa a criar dados, começa a criar números, histórico de números. E em cima desses números, a gente vai projetar os gastos futuros. E projetando os gastos futuros, a gente vai colocar metas de gastos. Você não tem meta de faturamento? A maioria dos empreendedores tem. Mês que vem eu quero faturar X. Ok, perfeito? Mas planeja também as metas de gastos. Aí sim você vai começar a ter uma rota financeira, né? O seu fluxo de caixa projetado. Metas de gastos, isso aí é bem importante. Planejar as finanças futuras com base nas finanças passadas. E o último passo, e também tão importante quanto tudo isso, é fazer mais dinheiro. Eu não poderia deixar de colocar esse assunto aqui. Aumento de faturamento é um assunto que daria 3 lives, tranquilamente. Aumento de faturamento. E dá para você aumentar o faturamento sem investir nada, com algumas estratégias. Mas o objetivo dessa live aqui é justamente demonstrar mais esse lado de organização do financeiro, mais esse lado de primeiros passos mesmo, para que você consiga pagar todas as suas contas mensais ali. Mas não dá para negar que fazer mais dinheiro é o que vai te tirar dessa situação aí apertada para uma situação em que você vai faturar mais e que você vai conseguir arcar melhor com as contas aí da sua empresa, tá? Então, fazer mais dinheiro é essencial. Nunca pare de pensar em como é que você consegue vender mais. E vender mais não é só dar desconto. Pelo contrário, dar desconto é uma das estratégias que precisa obrigatoriamente estar combinada com outras estratégias, para que você não venda no prejuízo. Certo? Se você der desconto pura e simplesmente, o que acontece é que você vende com prejuízo, você vai pagar para trabalhar e aí vai ser uma situação ainda pior. Vender com prejuízo. Aumento de faturamento é outra coisa, é estratégia. É você oferecer o que o cliente está buscando, aumentar inclusive o ticket. O que você vendia R$100 por pessoa, por exemplo, começa a vender 150 através de estratégias. Ok? Mas fazer mais dinheiro é o passo fundamental. Eu nunca vou parar de falar que quitar as dívidas passa mais dinheiro. Talvez até você, como empreendedor, consiga fazer outras coisas além da sua empresa. Prestar serviço, prestar uma consultoria para algum amigo. Por que não? Não fica nessa pose de empresário que não precisa de nada, não precisa de ajuda. Humildade é essencial, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Lembrando que a ideia realmente não é esgotar o tema. Talvez voltaremos a falar mais sobre isso aqui ainda no canal. Deixa o seu comentário aqui caso você tenha alguma dúvida ou tenha alguma dificuldade aí no seu cotidiano sobre esse assunto ou não. Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse episódio de Obstáculos para Quitar as Dívidas. E me despeço por aqui. Um grande abraço e até a próxima.